Bom, então vamos lá na tela para a gente ver aí como é que ficam esses resultados. Sempre assim, ó, 1, aí você dobra a taxa e depois eleva ao quadrado. Vamos lá. Para a taxa 2%, o dobro de 2, 4, e o quadrado de 2, 4. Pronto, vai dar 1,0404. 1,3 dobre, 6. Eleve ao quadrado, 9. Para o 4, dobre, 8. Eleva o 4 ao quadrado, 16. Já entendeu? O 5, dobre, 10. Eleva o 5 ao quadrado, 25. O 6, dobre, 12. Opa, tem vírgula, mas não. 12. Eleva ao quadrado, 36. 7, dobre, 14. Eleva ao quadrado, 49. 8, dobre, 16. Eleva ao quadrado, 64. 9, dobre, 18. 9 ao quadrado, 81. Tá vendo? Então, se você pegar uma conta com potência de expoente 2, se for a taxa de 1 até 9%, que é o normal nas questões, né? Vai pegar muitas questões com taxas quebradas, de vez em quando, aí tem que fazer na mão, ou então ele dá a tabela. Tá certo? Até hoje, até esse momento em que eu gravo essa aula, eu só via isso aqui em um livro, o meu. Depois você procura aí, na editora Juspodium, Matemática Financeira, professor Jairo Teixeira, que você vai ver que tem essa observação lá no livro, tá certo? Aliás, o que tem lá é o que eu explico aqui na aula do mesmo jeito. É todo o resumo dessas aulas, está lá detalhadinho, explicadinho no livro, ok? Depois bote aí www.juspodium.com.br. Lembrando que o I de podium é um Y, aliás, é um V, podium, ok? É Jus, J-U-S-P-O-D-I-V-M, o U é um V, tá certo? Escola de grego, de latim, sei lá que danado é. Juspodium, bote lá que você vai encontrar, tá certo? Muito bem, então, já fizemos a primeira observação, que é para você ganhar agilidade de acordo com o regime. A segunda observação, como é que você vai pesquisar isso numa tabela, se preciso for. Também, se for com 2 períodos, você já sabe como é que calcula. E a terceira observação, para que a gente possa depois resolver algumas questões aí, né, para treinar um pouquinho, tá certo? A terceira observação é a seguinte, ó. Imaginem, e eu acho que vocês devem ter compreendido isso, que quando a gente partiu aqui daqueles R$100, né, do capital inicial, o regime simples, ele trabalha de forma proporcional. Vocês entendem isso? Se é 10% em um mês, serão 20% em 2 meses. Ou 30% em 3 meses, não é? E aí, isso vai conferir ao gráfico do montante simples um aspecto linear. Se você fizer assim, ó, deixa eu exemplificar aqui, ó. Se você fizer isso, começou com 100, não é? No momento 0 aqui. Com um mês, você passou para 110, não foi isso? Com 2 meses, você lembra? Você passou para 120. E com 3 meses, você já tinha 130. Aí olha o que acontece, ó. O gráfico fica uma reta, não é? É o que está aqui de azul, regime simples, ok? Já no composto, você parte dos mesmos 100, mas ele trabalha agora de uma forma exponencial, não é? E o gráfico exponencial não é uma reta, é uma curva. Não precisa se preocupar, a gente não vai estudar aqui funções exponenciais, mas você deve lembrar que uma função exponencial não tem como gráfico uma reta, não é? Quem tem gráfico reta é a função de primeiro grau. A exponencial é uma curva. Aí,
vamos prestar atenção num detalhe. Ó. Vocês se lembram que na tabelinha, quando a gente tinha R$100 no primeiro mês, né? Primeiro mês R$100, essa era a base de incidência. 10% de 100, o juro foi 10. E aí o montante deu quanto? 110, no regime simples. Né? O primeiro mês, no composto, o capital inicial era 100 também. 10% de 100, 10. E aí o montante também foi 110. Lembram disso? Se não lembrar, volte aí o vídeo para o começo, veja na outra aula, que você vai ver que nas duas tabelinhas, tanto de regime simples quanto de regime composto, o montante no final do primeiro período foi 110, para aquele exemplo, claro. Não é? E é óbvio, né, gente? Se eu tenho R$100 aqui de dinheiro, não é? Vai passar um mês. 10% de taxa de juros. Se o regime é simples ou se o regime é composto, a primeira incidência é no 100. Não é verdade? Vai dar 10 e aí vai chegar aqui com 110. Onde é que começa a divergência entre os dois regimes? A partir do segundo período. Porque o simples vai querer jogar 10% no 100 e o composto vai querer jogar 10% no 110. Não foi isso que a gente estudou? Mas raciocine comigo. No primeiro período, na primeira incidência da taxa, nos primeiros 10% que você calcula, você entende que, seja simples, seja composto, vai ser 10% de 100? Claro, o capital inicial é 100, tem que ser 10% de 100. Quando isso vira 110, agora começa o dilema. É simples ou é composto? Não é isso? Agora começa a diferir o valor. Então, veja o que acontece. Vou voltar aqui para o gráfico. No momento zero, os dois montantes eram 100. Tanto no exemplo do regime simples, quanto no exemplo do regime composto. E no final do primeiro período, os dois valores eram iguais também. 110. Tá vendo? Não era? Era ou não era? Era. Primeiro período, no zero era 100, para todos os dois. No primeiro período, 110, para todos os dois. E no segundo período, aí mudou. Aí daí para frente era diferente. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho que sair daqui, deixa eu fazer assim, depois eu boto ali. Ó. Vê. Raciocina comigo, vê como é fácil. Eu tenho que sair daqui e chegar aqui, né? 100 e aqui 110. Tanto o simples quanto o composto passa por aqui e passa por aqui, não é? Se for simples, é uma reta. Pronto. Está aqui. E se for composto, é uma curva. Como é que eu vou sair daqui para aqui com uma curva? Assim. É ou não é? É o que está aqui. O de azul, que é a reta, representa o regime simples. E o de vermelho, que é o composto, representa, não é, o regime composto. Tá? Que é a curva. Ok? Tá, Jário, mas onde é que você quer chegar? Eu quero chegar nisso aqui. Ó. Vê, presta atenção. No período de 0 a 1, de 0 a 1, veja qual é o gráfico que está por cima. O azul ou o vermelho? O azul, não é? O azul. Isso significa que, nesse intervalo de tempo, o regime simples produz um montante maior do que o composto. Veja, vamos pensar em meio mês. Meio, né, aqui? Meio mês. Olhe quanto deu o montante composto. Deu isso, né? Aqui. E o simples deu mais. Tá vendo? Aqui, olha o composto, olha o simples. Olha o composto, olha o simples. Está vendo que o montante simples ele pode ser maior do que o montante composto? Quando é que isso acontece? Quando o período é menos do que um período de aplicação.
Exatamente no 1, eles empatam. Tá vendo? E a partir daí, nunca mais o simples ganha. O composto vai subindo, subindo, sempre acima do simples. Mas é importante vocês visualizarem isso. Nesse trecho de intervalo, o gráfico azul alcança uma altura, digamos, além do vermelho. Aqui eles se encontram. E aqui o vermelho vai ficar sempre além do azul, acima do azul. Entenderam? Olha o que o CESP fez uma vez. Ó. Presta bem atenção. Ele botou assim. Ó. O CESP, eu acho que eu comentei na aula passada, né? É uma banca que organiza concurso público e trabalha muito frequentemente com questões do tipo certo e errado. Então ela fez o seguinte. Ó. Analise o texto abaixo para responder a próxima questão. No regime de capitalização simples, apenas o capital inicial produz juros. Os juros produzidos num período não produzem novos juros. Ponto. Até aí está perfeito, né? Aí ele continuou. Já no regime composto, os juros produzidos num período juntam-se ao capital e também produzem novos juros. Ponto. Até aí, tudo certo, né? Por isso, o regime composto é chamado o regime de juros sobre juros. Ponto. Até aí, perfeito, impecável. Sendo assim, olha o que ele vai dizer, para no final você dizer se está certo ou errado. Um montante calculado através do regime composto será sempre maior do que seria se calculado pelo regime simples. Certo ou errado? Errado. Ele meio que induz você a marcar certo, né? Mas olhe no gráfico. Dizer que o montante composto é sempre maior do que o simples, seria dizer que o gráfico vermelho está sempre acima do azul. E não está. Tem hora que ele está até abaixo. Tem hora que o montante simples dá maior do que o composto. Que hora é essa? Para períodos menores do que um mês. Um mês não, né? Do que um período de aplicação, né? Se a taxa for ao mês, menor do que um mês. Mas se a taxa for ao ano, menor do que um ano, tá? E onde é que os montantes são iguais? Exatamente para período n igual a 1. Eles empatam. E onde é que o montante o composto é maior? Depois do 1. Aí ele é maior para sempre. Será que você entendeu isso? Veja. Não sei se você já atrasou uma conta, né? Eu acredito que sim, né? Mesmo, nem que seja por esquecimento, não é possível que na vida inteira você nunca atrasou uma conta, né? Então vamos supor que você tinha aqui uma conta de R$ 800 para você pagar, tá? 800. E lá no boleto dizia que em caso de atraso, senhor caixa, favor cobrar juros na base de, sei lá, 3% ao mês. Tá? 3% ao mês. Vamos supor que você atrasou essa conta 5 dias. Tá? Esqueceu, viajou. Quando voltou, a conta estava vencida. 5 dias. Entenderam? Aí você vai no banco pagar. Preste atenção na hora que o caixa for fazer a conta para atualizar o seu valor. Ele vai fazer isso. Ele vai pegar o 3%, vai dividir por 30, aí ele acha a taxa de um dia, não é? E aí ele multiplica essa taxa de um dia por 5, porque você atrasou 5 dias. Ele pega o 3%, que é a taxa para todo mês, você não atrasou um mês, né? Você não vai concordar de pagar 3%. 3% é quando você atrasa um mês. Você só atrasou 5 dias. Então, você divide essa taxa por 30, aí você passou para um dia e multiplica por 5. Veja, essa conta que o caixa fez, ela foi uma conta
proporcional ou exponencial? Claro que proporcional, não é? Exponencial não poderia, nem expoente tem aí, não é? Ele fez uma conta proporcional. Ele dividiu 3% igualmente pelos 30 dias e proporcionalmente pegou o correspondente a 5, que foi o seu atraso. E a conta proporcional é típica de que regime? Do regime simples. Ou seja, o caixa, o banco, trabalha nesse momento em que ele atualiza as dívidas com o regime simples. E aí, quem sabe, você possa pensar, meu Deus, e falam tão mal dos bancos, não é? Olhe como ele é bonzinho, ele cobra no simples. Sabe por que ele cobra no simples, gente? É 3% ao mês, não é isso? Olha no gráfico. Deixa eu apagar tudinho para não lhe atrapalhar. É 3% ao mês. Você atrasou 5 dias. Você está por aqui, concorda? Aqui é um mês, 30 dias. Você só atrasou 5, você está por aqui, não é isso? Pois então me diga, qual é o montante que vai dar maior? Calculando pelo composto ou calculando pelo simples? Pelo simples. Por isso que ele calcula no simples, porque dá maior. Entenderam? Duvido que você chegue lá no banco e peça para ele calcular no composto. Não calcula, porque vai dar menor. Jairo, mas se o atraso for mais de 30 dias, aí mais de 30 dias ele perde. Só que, raciocina comigo. Uma dívida, uma conta de luz, uma conta de um condomínio, do financiamento de um carro, a imensa maioria das pessoas atrasa 4 dias, 5 dias, 7 dias, 12 dias, 11 dias, 20 dias, 25 dias. Ninguém atrasa. Meu irmão, velho, conta da luz, 4 anos que eu não pago. Não, velho, já tinha cortado a toda a vida, não é? Os grandes atrasos, eles viram renegociações, aí refaz o contrato, vai para outro rolo. O miudinho é que é o dia a dia. É o cara chegar no banco com 4 dias de atraso, 8 dias de atraso, 5 dias de atraso, 15 dias de atraso, sempre menos do que um período de mês. Aí, nesse momento, o simples dá maior. Entenderam? Nesse momento, o simples dá maior. Duvido que o banco concorde em calcular no composto. Duvido. Experimente. Não vai calcular. Não é? Você imagine uma pessoa chegar no banco, e aí, gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, tá certo? Eu não estou falando de gerente de banco. Eu já fui gerente de banco. Durante 5 anos eu fui gerente. Eu não estou falando do gerente. Eu estou falando do banco. Não é nem do banqueiro, a pessoa do banco. Do sistema bancário. Tá? Para não personificar isso com ninguém. Tá certo? Para não dizer que eu estou falando mal de ninguém. Do sistema bancário. Você imagine, o cara chega na agência e o sistema bancário chama ele e faz. Senta aí. Qual é o seu problema? Eu queria atualizar essa conta, que eu atrasei 5 dias. Aí o sistema olha para ele e faz assim. Você já ouviu falar em regime composto? Aí o cara já treme na base, né? Já! Não é aquele que vai juros sobre juros sobre juros. É! Que chamam de bola de neve. É, eu vi. Eita, meu Deus, a dívida sobe muito, né? É. Eu não vou calcular sua dívida pelo composto. Eu vou calcular pelo simples. E pode. É para você. Meu brother aqui, ó. Para você. Vou calcular no simples, tá certo? Aí faz essa conta no simples. Tá aqui. Vai pagar. Agora na volta aqui para tomar um cafezinho. Aí você vai no caixa, paga no simples, ó. Não está sabendo que está pagando a mais, mas pagou. Quando volta no cafezinho, meu irmão, me ajuda aqui que eu tenho que bater as minhas metas, fazer um segurinho, um negócio aqui, papapá, ppp. Você não vai ter cara de não. O cara cobrou no simples, velho. Você vai negar um seguro? Não, aí você faz. Resultado, você sai do banco. Você pagou mais caro. Você comprou o que não queria. E você ainda faz propaganda. Banco é o meu. Tu paga composto no teu se tu for otário. No meu é no simples. Né? É mais ou menos assim. Mas assim, as pessoas têm dificuldade às vezes em entender por que é que o regime composto, que é associado a uma velocidade maior, né? Porque é juro sobre juro, como é que ele produz menos
do que o simples? Entenda, naquele período de 0 a 1. É porque, gente, eles se igualam no período 1. Eles se igualam no período 1. Percebeu? Então, se ele sai daqui do 100 igual com o outro e se iguala no 1, quem está na curva, naquele momento, está saindo por baixo. Ok? Então, guarde isso. Nem sempre o montante composto é maior do que o montante simples. O montante simples pode ser igual ao composto no período 1. E o montante simples pode até ser maior do que o composto para períodos menores que 1. Entenderam? Tranquilo? São as 3 observações aí para a gente agora, ó, fazer aí algumas questões. Ok? Vamos lá? Vamos aplicar isso aí que a gente aprendeu até agora. Primeira questão. Eu nem numerei essas daqui, gente, porque a gente vai resolver todas, né? Então, se você tiver dúvida, você volta o vídeo e vê de novo. O aluno gosta muito de pausar o vídeo, né? E aí depois ele faz ele solta para conferir se ele acertou, tá certo? Então, se você quiser saber a resposta, solte o vídeo que aí avance um pouquinho que você vai ver aí eu marcando a resposta daqui a pouco, tá certo? Então ele diz assim: uma empresa fez um empréstimo de 100 mil reais com duração de 2 anos, a taxa de juros compostos de 4,2% ao ano. O valor pago no final ou no fim do período foi... Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção aqui é essa. O regime é de juros simples ou compostos? Compostos. Se é regime composto, eu trabalho com o fator da taxa, não é? Então, eu tenho um capital de quanto? Eu tenho um capital de 100 mil, que vai ser aplicado a essa taxa durante 2 anos. Não é? 4,2% ao ano, mas são 2 anos. Como o regime é composto, o meu trabalho é elevando o fator. Não é isso? Então, qual é o valor que eu vou pagar no final? Qual é o montante? Né? Ele pede o montante da dívida. Né? Então, eu pego o meu capital, que é de 100 mil, e eu preciso incidir aqui o fator dessa taxa 2 vezes. Qual é o fator para 4,2%? 1,042, não é isso? Ao quadrado. Você vai elevar 1,042 ao quadrado. Tá certo? Se você fizer essa conta, 1,042 ao quadrado, eu vou fazê-la aqui para botar com precisão, 1,042 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1,0856764. Exatamente isso, tá? Aí, quando você multiplicar por 100 mil, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso vai dar 108.576,4 ou 40. E esse é o montante que está aqui na alternativa D. Tá? Bom, mas aí tem duas coisas que podem estar lhe incomodando. Primeiro, como é que eu encontrei esse fator 1,042? Do mesmo jeito, a taxa não é 4,2%. 4,2 dividido por 100. 2, duas casas decimais, não é isso? 2. Passei de percentual para unitária. Tá lembrado da primeira aula? E de unitária agora para virar fator. O que é que a gente faz? Soma 1. Quando você somar 1 aqui, vai dar o fator. Tá? Então, toda vez que eu colocar direto um fator de uma taxa e você não entender, pause o vídeo
e reflita sobre o passo a passo para você encontrar o fator. Você pega a taxa percentual, divide por 100 para ela virar unitária e acrescenta 1. Ok? Foi isso que eu fiz. Essa é a primeira dúvida que você podia ter. A segunda é, ei Jairo, mas elevar isso aí ao quadrado nem se encaixa naquela regrinha que tu deu, não é? Eu disse, nem se encaixa, porque ali é para taxas inteiras, né? E 4,2 não é um valor inteiro de taxa. E aí eu tenho que fazer essa conta, bom, a princípio você teria que fazer a conta. Mas eu queria raciocinar com você um detalhe aqui, ó. Um detalhe aqui. Presta atenção nisso. Ó. Presta atenção. Quando a gente usa aquela dica, é para valores inteiros, não é? Então vamos raciocinar comigo o seguinte. Se a taxa fosse 4%, se a taxa fosse 4%, quanto daria aquela potência? 104 ao quadrado. Dobra e eleva. 10816. Não é isso? Olha para aqui, ó. Eu vou escrever. Se a taxa fosse 104. Não é? Se fosse. Isso daria 10816. Não é? 10816. Multiplicado por 100 mil, isso passaria para 108.160. 108.160. Às vezes, não foi o caso. Às vezes, só tem uma opção maior do que 108.160. Por que maior? Claro, porque a taxa não é 4%, a taxa é mais de 4%. Não é? Às vezes acontece isso. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Às vezes acontece isso. É 105 ao cubo. Você tinha que fazer essa conta. Não tem tabela, digamos. Não é? Aí vê, vamos supor que era R$100 a aplicação. 100, tá? Aí, letra A. Quanto é que vai dar? 114 não sei quanto. Letra B, 114 não sei quanto. Letra C, 114 lá vai. Letra D, 115 mil. E letra E, 115 mil e não sei quanto. Raciocina comigo. Se esse regime fosse simples, se fosse simples, não era 3 vezes 5, 15? Era. Não ia aumentar 15%? Ia. Em 100, aumentando 15%, iria para 115. Quer dizer, no regime simples, eu chegaria em 115. 115 mil, né? Imagina que aqui é 100 mil. Tá? 115 mil. Mas como é composto, tem que dar mais do que 115 mil. E aí só tinha uma opção maior que 115 mil. Entenda o que é que eu quero lhe dizer. Toda vez que você pegar uma potência de juros compostos para fazer, porque não tem tabela, digamos, uma boa estratégia é você fazer isso. Faça a conta como se o regime fosse simples. Veja quanto vai dar. Como é composto, você está com vários períodos, né? Então, daria mais no composto. Olha o gabarito. Às vezes, só tem uma opção mais do que aquele simples. Aí você mata a questão sem precisar fazer a conta. Não foi o caso, porque aqui a gente tinha mais de uma opção que dava além do simples e até além do 4%, né? Aí a gente fez a conta. Entenderam? Mas isso aí ajuda muito quando você tiver que fazer a conta da potência. Beleza? Então segura aí que daqui a pouco a gente faz mais uma ou outra para a gente estudar os descontos, que é um assunto novo para essa nossa aula.